Com o governo da mudança, o MAI é hoje um partido no governo da Itália e ocupa uma área estratégica para os italianos no mundo. Como isso foi recebido no Brasil? Eu diria que é um momento histórico. Pela primeira vez temos no governo um italiano nascido no exterior. E isso, sendo do nosso partido, sendo da nossa trajetória política, que todo mundo sabe, o MAI existe oficialmente desde 2000, da eleição de 2006, né? Depois passou por uma reformulação a partir de 2008, do qual inclusive eu fiz parte da sua fundação, né? Então, para nós, evidentemente, que é um orgulho muito grande. E como partido, à medida que você está no governo, evidentemente que as demandas continuam, porque são demandas políticas, mas você passa a ser aquele que deve trazer resultados, aquele que deve governar e não mais apenas, não vou dizer se limitar às críticas, mas tem que trazer algo de concreto. E é isso que a gente espera do nosso ministro, né? Vamos chamá-lo assim. O que muda, especialmente para o Brasil? Tivemos aí o anúncio da primeira leva de contratisti aos consulados, que, aliás, suscitou já as primeiras críticas. O partido tem ou terá alguma influência ou participação nessas decisões? Evidentemente que o MAI, a partir especialmente dessa eleição de 2013 e 2018, quando nós participamos mais ativamente, eu posso falar por nós mesmos, que no meu caso sou o segundo mais votado para o parlamento no Brasil, então isso já corresponde a um número importante de votos e de representação da comunidade italiana. Estrategicamente, evidentemente que nós continuaremos apoiando o que o partido decide com o nosso presidente em termos de propostas para melhorar os problemas que são muitos para a comunidade italiana, e naquilo que for possível, nós vimos agora em questão de menos de 60 dias de governo já algumas novidades com relação aos 100 primeiros contratistas que já vão ser colocados à disposição. E já começa também aí a dúvida, né? Por que foram mais para determinado consulado, menos para outros? Então, são decisões tomadas em termos de governo que, evidentemente, elas têm alguma base. Qual é a maior necessidade? Basta dizer que a Venezuela é que vai receber o maior número de pessoas. Então, não cabe a mim aqui, porque eu não tenho esses dados, não soube exatamente qual foi o critério, mas eu imagino que seja um critério justo e correto para o momento. E tranquilizo também as pessoas que não estão lá um pouco satisfeitas com isso, como se fosse já de imediato que deveria haver uma solução para todos os problemas, que não é assim. Nós temos pelo menos 10 anos de um estilo de governo que, mesmo com toda a arrecadação que acontece já há 3 anos, todos nós sabemos da taxa que completou, aliás, 4 anos neste mês de julho, né? Desculpe, são 4 anos, e todo o dinheiro que entrou, isso está agora começando a ser repassado e apenas 30%. Então, o momento é de otimismo, de nova fase, e a gente espera que, evidentemente, para o Brasil haja uma solução para alguns dos nossos maiores problemas e que a nossa participação nesse momento seja importante para encontrar a solução desses problemas. A orientação é para acatar ordens que vêm de cima ou a margem para as questões brasileiras, aliás, da maior comunidade itálica do mundo? É evidente que em política você não vai atuar sempre aceitando tudo o que acontece, porque você tem que ter um discurso de exigir, de cobrar, porque nós temos propostas de campanha, nós temos compromissos assumidos com a comunidade e todos nós sabemos que as soluções devem acontecer. Então, o MAI Brasil, aí eu me incluo também na coordenação e temos muitas
Temos muitos membros que estão atuando ativamente para ajudar nesta nova fase que vem a partir de agora, no sentido de encontrar as soluções e continuar cobrando, evidentemente. Não é porque é o nosso presidente que está no governo que estará tudo bem, agora o que ele decidir será acatado e pronto. Hoje mesmo, nos últimos dias, nós temos demandas vindo de todo lado, como coordenador, até da América do Sul, com cobrança. Por exemplo, por que o Uruguai não recebeu nenhum empregado? O que fizeram com a Bolívia, que não vai ninguém? Então, todo mundo tem o direito de pleitear e isso nós vamos continuar fazendo, evidentemente. É a nossa função. Quais os principais desafios do partido no Brasil? O MAIA no Brasil, infelizmente, eu digo sempre isso, não conseguiu eleger ainda nenhum representante, embora, repito, a minha votação, por exemplo, foi maior do que os dois que foram eleitos, seja pela Lega ou pelo Partido Democrático. Então, eu tenho o compromisso com 13.158 eleitores, que infelizmente não foram suficientes para chegar, porque existe o coeficiente eleitoral e as regras são muito difíceis para você atingir uma vaga no parlamento, mas o trabalho continua. Quem me conhece sabe que não é numa situação de não ter conseguido alcançar um objetivo que a gente vai desistir, que a gente vai largar tudo achando que tudo está errado, aliás, ao contrário, isso serve de combustível para continuarmos a nossa empreitada, buscando melhorar a situação para todos que vivem aqui e como partido político, evidentemente, colaborando com as ações como esta, até o momento que eu falo por mim agora, que eu entender que o nosso presidente, aquilo que está sendo proposto, inclusive com as pessoas que foram chamadas no primeiro momento para fazer parte da equipe, que isso esteja de acordo, eu vou apoiar. A partir do momento que eu entender que não que alguma coisa não está bem, que precisa de mudança, eu serei o primeiro a falar. Todos que me conhecem sabem que eu sou tranquilo, mas sei exatamente o momento de cobrar e por que deve ser cobrado. Então, não pensem que estamos aqui só aguardando que tudo se resolva apenas passivamente. Nós temos que estar atentos e vamos continuar a fazê-lo. Ainda falando dos desafios que o partido enfrenta e pretende encaminhar para os próximos anos, eu diria assim, um levantamento claro do número dos enfileirados e quanto tempo e em que condições que a gente pode dar uma efetiva resposta a essas pessoas que estão nessa agonia de tantos anos de espera, porque cidadania não é uma coisa que se possa esperar por 10 ou 20 anos. Isso nós temos como partido a ideia de realmente ter esses números, ter esses dados, porque em muitas ocasiões as próprias autoridades acabam evitando de divulgar esses números para não criar muita expectativa, enfim. Precisa ser revisto e dada alguma satisfação para esse número de pessoas que está na fila. Por outro lado, também nós temos as escolas de língua e cultura italiana. Quantos dos nossos jovens que não poderiam continuar a ter acesso à língua e à cultura, algo que nos está muito nel cuore, no senso de que temos que continuar dando essa possibilidade de acesso ao ensino da língua, um trabalho que continua sendo feito com muita gente abnegada, que busca até, às vezes, voluntariamente, na maioria deles, como é o nosso caso, levar esse conhecimento que foi tão caro para nós, em determinada fase da vida, que permitiu chegarmos até aqui. E eu acho um desperdício que isso não possa ser levado a mais gente, a que mais gente tenha condições de frequentar as aulas, de aprender a língua e a cultura italiana e poder desenvolver aquilo que nós falamos muito durante a campanha, que é a cidadania plena, porque não é só obter o reconhecimento da cidadania, mas como é bonito falar a língua italiana, poder ir para a Itália, encontrar os parentes, os amigos e poder se expressar corretamente da maneira como
nossos avós, os imigrantes, quando vieram para cá e deixaram esse hiato, né, até a segunda, terceira, quarta ou quinta geração. Então o partido tem esse desafio, sim, é política, sim, de fazer o resgate da língua e da cultura italiana. E nisso nós vamos continuar nossa batalha com certeza. Os comitês e CGIEs foram convocados por Merlo para a apresentação de propostas e projetos sobre variados temas. Sobre a nova lei eleitoral, ele quer um esboço de lei para novembro. Não há, entretanto, no horizonte nenhum sinal de mobilização nesse sentido. O que diz sobre? Eu acho que agora é o momento certo, é o momento tão esperado por todos nós. Eu sou membro do Comitês, vários amigos, colegas, até de partido, estão trabalhando no CGIE, inclusive a pedido do próprio Merlo, para apresentar uma proposta justamente para a reforma da lei eleitoral, que da forma como está, absolutamente não devemos votar na próxima eleição com essa lei, porque é um absurdo. Nós mesmos testemunhamos situações assim que são desagradáveis, porque você vê, entre aspas, uma manipulação do voto, no sentido de que você faz pessoas votarem ou não de acordo com a conveniência. Isso não é democracia, isso não é o processo limpo, político, que todos nós almejamos. Então, precisa ser modificada a lei eleitoral, sim, precisamos criar mecanismos mais seguros, mais confiáveis, para que a gente possa apresentar para o eleitor, eu diria assim, as pessoas certas, e que o eleitor possa, sim, conhecendo os eventuais candidatos do futuro, possa escolher com segurança, com certeza, da forma como for, se é eletrônica ou se é via voto presencial nos consulados, ou a forma que for debatida e escolhida, que seja implementada. Não essa que permite, como a gente viu infelizmente na última eleição, em que uma quantia enorme de milhares e milhares, nós estamos falando em torno de 10 mil votos, que foram de alguma forma desviados e transferidos, né? Aí eu não posso afirmar porque eu não tenho os elementos, existem investigações sobre isso para determinados candidatos. Nós não fazemos isso, nós não apoiamos, nós jamais concordaremos com qualquer tipo de fraude eleitoral, porque o voto é a manifestação primária da democracia, é a forma com que você escolhe o seu representante, que se ele se candidata é porque ele está querendo representar a comunidade. Mas alguns, infelizmente, apenas querem o seu prestígio, a sua vaidade pessoal, às vezes até um capricho, porque tem os meios, tem às vezes o financiamento, né, tem o recurso, e aquilo passa a ser uma obsessão. E política não é isso. No meu ponto de vista, política é amar a cidade, é querer fazer o bem para as pessoas, e o dinheiro não deveria ser o componente principal da escolha de um candidato para a política. Isso serve não só para a eleição italiana, mas para qualquer eleição, como por exemplo a brasileira, que vai acontecer agora. E eu diria, o futuro não é muito promissor nesse aspecto, porque nós vemos, infelizmente, cada vez candidatos menos preparados e os eleitores menos interessados em escolher bem os seus candidatos. Então, o recado que eu deixo para a comunidade italiana é que precisamos sim reformar o voto, precisamos de um sistema mais confiável, legítimo, autêntico, que possa permitir, pelo menos no nosso caso, que as escolhas sejam mais corretas e justas. Esse é o recado que eu deixo. Espero que no novo governo, que agora está começando, possa trazer melhorias para todos nós, e estaremos sempre dispostos, prontos para colaborar naquilo que for da nossa capacidade e responsabilidade, e isso nós o faremos com certeza.